Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. No episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre algo que algumas alunas minhas têm trazido para mim, algumas colegas de trabalho têm conversado comigo sobre uma certa crise no mundo da moda. Em que sentido? Elas estão querendo fazer uma mudança de emprego, querem aplicar para uma promoção, querem pedir um aumento, querem fazer uma transição de carreira ou até mesmo estão sem emprego e estão procurando emprego, mas está muito difícil de conseguir, não tem muita vaga aberta em diversos países do mundo, tá? E elas estão me perguntando, Mari, como que você navegaria por esse período de crise do mercado de moda? E elas estão se perguntando, será que a minha carreira também está em crise? Será que está tudo indo pro ralo? Não, calma, vamos avaliar isso tudo, estudar como está o mercado juntas e tomar uma decisão, fazer uma estratégia de como que você pode navegar por esse período. Então eu refleti muito sobre o assunto, conversei com vários amigos, pesquisei muito sobre o mercado e eu vou falar para vocês os 5 passos que eu tomaria para navegar esse período com mais tranquilidade, de saber que eu fiz o meu melhor, de que eu pesquisei, de que eu tô em movimento e que eu não fiquei paralisada só na frase a moda está em crise e a minha carreira também, ponto. Mas que eu fui além disso e me preparei e fui atrás e criei oportunidades para mim. Então, os passos que eu coloquei aqui são o seguinte: reconhecer que existe um problema. Acho que muitas vezes eu sou muito positiva e eu tenho que me forçar para não entender, vamos lá. Eu não posso ter um viés, aí eu tenho que entender realmente o que está acontecendo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Pesquisar um pouco sobre o problema, esse pouco é um pouco, mas de forma profunda, também vou explicar. Refletir como esse problema te impacta, porque nem todo problema vai te impactar muito. Sair da minha bolha. E o quinto, estratégias de como você pode fazer para resolver isso. Então, é muito importante lembrar que o mercado, existem altas e baixas, né? Eu mesma, quando eu comecei minha carreira, meu primeiro emprego como estilista, eu entrei numa empresa e ela estava num período que parecia muito bom. Eles falaram que a empresa ia ganhar aquele selo de melhor lugar para se trabalhar, ela tinha pilates, ela tinha massagem, tinha horário flexível, todas essas coisas assim. E poucos meses depois que eu comecei a trabalhar lá, teve uma reunião gigante do departamento falando que a gente tinha que economizar tudo, até o clips que a gente estava usando, porque o mercado estava em crise, o Brasil estava em crise. Pensa, se eu tivesse desistido de trabalhar com moda naquela época porque o mercado estava em crise, aonde que eu estaria agora, né? Existem altas e baixas do mercado, o mais importante é você estar ciente do que está acontecendo, não ficar com os olhos vendados, mas sim se preparar, estudar e decidir a tua estratégia para ultrapassar por esse período turbulento. Mas essa é a minha bolha, né? Eu recebo muitas mensagens das pessoas de diferentes áreas, várias delas trouxeram esse ponto. Como que tá aí na tua bolha, na tua rede de amigos e profissionais de moda? A galera tá tranquila, comentam com muitas certezas sobre o IA, etc e tudo mais. Me conta nos comentários. Antes de eu falar dos 5 passos, eu queria lembrar que as inscrições para o Fashion Vocab Talks estão abertas. O que é o Fashion Vocab Talks? É um grupo de estudos sobre moda em inglês. Por que eu criei o Fashion Vocab Talk? Quando eu mudei de país, quase 8 anos atrás, lá no Canadá, eu falava que eu sabia me virar, que o meu inglês era ok. Mas quando eu comecei a aplicar para vagas de emprego, eu percebi que eu não tinha muita confiança ao falar, apesar de ter estudado inglês muito tempo no Brasil, e eu também não tinha conhecimento de vocabulário de moda em inglês. Então, eu sinto que se eu tivesse um curso como o Fashion Vocab Talks lá naquela época, um curso que me incentivasse a ter mais confiança na conversação em inglês, que me ensinasse vocabulário de moda em inglês, e que também me conectasse a outros profissionais de moda, esse curso teria impactado muito mais a minha carreira e eu teria iniciado muito mais rápido no mercado de moda canadense. Mas eu passei por todo um processo de começar lá de baixo como vendedora, depois comecei numa empresa pequena como designer. Então foi um processo longo e que eu tive que descobrir sozinha como navegar tudo isso e aprender inglês. Mas no Fashion Vocab Talks, os alunos, além de aprenderem inglês, também podem compartilhar sobre os seus mercados. Os alunos, além de aprenderem juntos, conversarem sobre o que está acontecendo no mercado, exporem suas opiniões em inglês, também podem se conectar.
Então, se você também quer aprimorar o seu inglês e se conectar a outros profissionais e também estudar moda semanalmente de forma profunda, esse é o grupo que você precisa. O Fashion Recap Talks começa no dia 4 de agosto, tem 2 turmas disponíveis. A turma Europa, que foi criada com muito carinho, porque muitos alunos que eu tive na temporada passada, eles moram na Europa. Então, de segunda-feira à noite, horário de Milão. E uma turma para as Américas, que é de segunda-feira à noite, no horário de Brasília. Eu vou deixar o link na descrição para você conferir e inscreva-se logo, porque o curso começa no dia 4 de agosto. As vagas são limitadas. Como é um grupo de conversação, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que interagir, então não tem como fazer vagas limitadas, então se inscreve lá. Então o primeiro passo que eu coloquei na minha lista é reconhecer que existe um problema. Eu costumo ser mais positiva do que negativa em relação a tudo na minha vida. Eu acho que isso tem um grande benefício para mim, mas eu entendo que é muito importante entender o que está acontecendo ao meu redor, não só ficar cega a oportunidades, a desafios, começando por uma experiência própria, né? Além de todas as mensagens que eu recebi das minhas alunas e das minhas amigas sobre o mercado de moda em diversos países, fui recentemente numa feira chamada Milano Unica, uma feira de matéria-prima que acontece aqui em Milão 2 vezes no ano. Eu participei dessa feira como expositora. Eu estava participando, a startup que eu estou fazendo o meu estágio do mestrado, ela estava expondo lá. Essa segunda vez que eles fazem exposição lá. As eu entrei na feira no primeiro dia, eu falei, nossa, que delícia essa feira, tão calmo, quieta. Passei por todas as exposições da área de tendências, todo mundo fotografando, super tranquila. Aí eu cheguei para conversar com eles, o pessoal da startup, eles falaram, meu Deus, Mariana, que bom que tu chegou pra conversar com a gente, porque a gente não aguenta mais de tão chata que terça-feira não tem ninguém aqui. Tá muito parada. E eu pensei que fosse um problema só no primeiro dia, porque teve uma greve dos trens aqui na Itália. Mas não. Os 3 dias de feira foram mais lentos comparados com anos passados. Eu não tenho comparativo, porque é a primeira vez que eu fui nessa feira. E esse é um comentário geral da feira, de muitas pessoas que são expositores lá falando que estava complicado esse ano, que poucas pessoas vieram, e com certeza isso é o impacto de tudo que está acontecendo no mundo, né? Diversas guerras acontecendo ao mesmo tempo, Trump taxando diversos países, eu até perdi as contas de qual percentual de impostos que cada país está pagando de exportação, importação, inteligência artificial tomando conta e se desenvolvendo cada vez mais rápido, se aprimorando cada vez mais rápido e substituindo muitas tarefas e também, como consequência, muitas profissões. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo está gerando muitas incertezas no mercado. E é claro que isso vai impactar a moda e, como consequência, claro que pode ter um grande impacto na sua profissão também. Mas não é só o mercado de moda que está sendo impactado, é o mundo no contexto geral. Então é muito importante se manter aberto a olhar todas as oportunidades ao teu redor. Passado esse passo de reconhecer que existe um problema, o meu segundo passo seria pesquisar um pouco sobre o problema. Don't go spiral. Tem essa expressão em inglês que fala que é quando você começa a ficar fixado num ciclo de pensamentos negativos sobre alguma coisa e você fica sobrecarregado. Então, don't go spiral. E por que eu falo, então, pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo no problema? Eu não quero dizer por poucos segundos, tá? Tá lá no feed do Instagram, LVMH tá caindo as ações dela. Não é assim que eu quero dizer. É pesquisar um pouco, mas de forma aprofundada sobre algum assunto. Não de forma superficial. Quando você pesquisa algo de forma superficial, você só vê as partes negativas, você não vê os prós e contras, você não vê as diferentes perspectivas. Um exemplo, né? Eu vou falar mais pra frente desse episódio sobre a H&M ter lançado campanhas totalmente com modelos de IA. E eu li a manchete do The Business of Fashion super rápido e eu só tirei os lados negativos disso aí. Quando eu sentei para ler a matéria, eu comecei a entender um pouco mais os impactos positivos, os impactos negativos. Então, eu acho que é muito importante para a gente não ficar desesperançoso, pesquisar de forma aprofundada, não superficial, mas pesquisar um pouco, porque se não, você vai
ficar só pesquisando, estudando, e você não vai saber como colocar em prática, como realmente criar uma estratégia para tua carreira. E vamos combinar, né? Nós profissionais de moda nos gabamos há muito tempo já que a gente sabe analisar tendências de comportamento, analisar o que está acontecendo no mundo, como a política influencia na moda. Então, que tal a gente começar a usar isso não só para criar moda, mas também para saber qual rumo tomar na nossa carreira de moda? Tem um professor meu de negócios de moda ali da Universidade da Suécia que ele fala que quem estuda não fica surpreso com nada que acontece. Ele falou isso quando o Trump foi reeleito nos Estados Unidos. Ele falou: você não pode ficar surpreso como um estudante de negócios, como alguém que pesquisa tendências de mercado, que tá ligado do que está acontecendo no mercado. Você pode ficar triste ou feliz com o resultado de uma notícia, mas surpreso você não pode ficar, porque você vai ter os dados, você vai ter estudado do porquê que essa pessoa ganhou, porquê que aquela outra pessoa não ganhou. Então, quem tá se atualizando agora não vai ter grandes surpresas lá no futuro de achar: nossa, perdi meu emprego, a IA tomou conta por tal motivo. Você pode ficar triste, você vai entender do porquê isso aconteceu, mas se você realmente estudar e se preparar, você não vai ficar surpreso. O terceiro passo é refletir como esse problema me impacta. Então, a primeira coisa que eu faria é começar a me questionar. O The Business of Fashion falou que as ações do grupo LVMH caíram 26% desde o início do ano. Por quê que essas ações caíram? Porque a Loro Piana teve relatos de exploração de funcionários, exploração de terceiros. Porque os clientes estão cansados dos preços altos do luxo e estão preferindo marcas como Miu Miu e como Hermès. As taxações do governo Trump estão fazendo com que eles tenham dificuldades e eles estão pensando em criar uma segunda fábrica de couro lá nos Estados Unidos. Como que tudo isso impacta a tua carreira? Eu trabalho no luxo, eu trabalho com supply chain, eu trabalho com design. Como que isso tudo influencia a minha carreira? Eu trabalho com tecnologia ou com artesanato? Como que a expansão da AI está influenciando no meu trabalho? Eu sou modelo? Nossa, a H&M está usando modelos de AI para fazer. Como que isso impacta a minha carreira? Como que isso está me afetando? As ações da LVMH terem caído, por exemplo, elas estão me impactando positivamente ou negativamente? Porque às vezes eu não trabalho com moda de luxo, eu trabalho com moda 3D, sei lá. Então, fazer uma breve reflexão de como isso tudo está te impactando. E o meu passo principal, sair da minha bolha. Não olhe só para frente, olhe para as oportunidades do lado de você, converse com pessoas de outros segmentos, não pesquise só sobre moda. Agora em junho eu participei pela primeira vez de uma feira chamada Vivatech, que é a maior feira de inovação e startups da Europa. Eu também fui com a empresa que eu estou fazendo estágio, pude participar de diversas palestras lá sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre quantum computing, sobre digital product passport, sobre o uso de energia da IA. Conversei com pessoas na feira e eu compilei isso tudo numa masterclass. Já aconteceu, mas se você quiser assistir a gravação, vou deixar o link na descrição para uma última chance para você poder comprar essa aula. Então eu saí da minha bolha da moda. Até então eu só tinha visitado feiras de matéria-prima, feiras de varejo, feiras que fossem exclusivamente sobre moda. E essa feira, ela era sobre tecnologia no geral e tinha algumas empresas de moda, tinha grandes nomes, como por exemplo a LVMH, com a maison de startups deles, que é o grupo da LVMH. Eles investem, fazem parcerias com startups existentes entre as marcas deles, do grupo, e criam novas soluções para o mercado de moda. Então andei pelo booth da LVMH, conversei com as pessoas que trabalhavam tanto na startup quanto nas maisons. Foi muito legal, muito enriquecedor. E eu pude sair da minha bolha, entender um pouco mais sobre o futuro da moda, mesmo não estando em uma feira de moda. Eu pude então entender sobre novas oportunidades de negócio, novos modelos de negócio para o mundo da moda, além do tradicional modelo de marca de roupa. Como um dos meus objetivos aqui no Moda na Mochila é abrir sua mente para novas oportunidades, para fazer com que o mercado de moda, com que a indústria da moda permaneça viva, eu acho importante trazer esses temas aqui, porque é meio contraintuitivo, né, a gente falar muito sobre moda sustentável, mas querer
vender mais peças a cada dia, querer criar mais produtos a cada dia. Então eu genuinamente acho de que a gente precisa pensar em novos modelos de negócio, em novos produtos, novos serviços dentro do mundo da moda para fazer com que a moda permaneça viva. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos sair da nossa bolha do modelo de negócio tradicional de moda, que é criar uma marca. Vamos avaliar juntas aqui alguns exemplos de outras oportunidades dentro da grande bolha moda, novas oportunidades, novos modelos de negócio, que talvez isso abra um pouco mais a tua cabeça de como melhorar a tua empresa, ou fazer uma transformação na tua carreira, ou em novas profissões de moda. Vamos começar com o pilar mercado de segunda mão. E tem um vocabulário de moda em inglês que eu adoro aqui, que é re-commerce. Não é e-commerce, é re-commerce. Re-commerce são plataformas como o Enjoei, como o Gringa, por exemplo, que fazem a revenda de produtos de segunda mão. Você já conhecia esse termo ou não? Se você fosse aluno do Fashion Vocab Talks, você já conheceria esse e outros diversos termos como esse. Então vamos analisar aqui os dados. Eu analisei um report do Statista do e-commerce no geral, aqui na Europa. Nessa lista eles colocaram tanto marcas de e-commerce, como Shein, Zara, etc., e marcas de re-commerce, como Vinted, por exemplo. Vinted é uma grande empresa aqui na Europa de venda de segunda mão, é como se fosse o Enjoei daqui da Europa. E eles estão crescendo muito, muito, muito. Peguei os dados aqui desse report do Statista para compartilhar com vocês. No UK, eles foram o segundo aplicativo mais baixado depois da Shein. Só para vocês terem uma ideia, o Vinted teve 6,5 milhões de downloads do aplicativo, a Shein teve 7,8 milhões. E a terceira posição já cai muito para 2,3 milhões. Então quer dizer que a Shein, que é um dos fast fashion que tem mais venda, mais downloads de tudo, disparado, mesmo comparado com o Zara, Asos, etc. A Shein e o Vinted estão ali, ó, estão ali lado a lado nesses dados. Vamos para mais dados. Ele foi o segundo aplicativo mais baixado na Itália, também depois da Shein. Terceiro site mais visitado depois da Zalando e da H&M na Alemanha. A Zalando é uma potência alemã, então, digamos, Zalando é uma Renner, assim, sabe? E o Vinted ficou atrás desses dois e-commerce, Zalando e H&M, que são de venda de produtos novos, não são de segunda mão. O segundo aplicativo mais baixado na França também foi o Vinted, depois da Shein. Estou bem curiosa, aliás, para saber como que esse dado vai ficar na França, e como que esse dado vai mudar depois do que aconteceu agora na França, que a França, ela aprovou uma lei chamada Anti-Fast Fashion Bill, que fala que algumas marcas de ultra fast fashion, como a Shein, por exemplo, não podem mais fazer anúncios no Instagram. Existem muitas críticas sobre essa lei, porque ela não tá valendo para todas as marcas de fast fashion. Eles determinaram algumas grandes marcas de ultra fast fashion, como a Shein. Aliás, você sabe a diferença entre ultra fast fashion e fast fashion? Esse também é um termo que a gente fala muito nas aulas do Fashion Vocab Talks. Tem várias, mas uma das principais diferenças é que o ultra fast fashion, ele usa algoritmo para criar os seus produtos. Então até mesmo é engraçado que eu já vi uma matéria do CEO da Shein falando que eles são na realidade sustentáveis, porque eles estão criando peças que as pessoas querem, porque o algoritmo deles identificou que as pessoas estão buscando aquelas peças, então quer dizer que elas querem, se elas estão buscando por aquilo ali, elas querem. Corta todo esse processo de, vou pesquisar por essa roupa, vou pensar se eu quero, não. A partir do momento que a pessoa pesquisou, ela quer comprar, ela precisa comprar, então eles são sustentáveis por causa disso. Você concorda? Meio shady aí esse argumento, né? Mas esse é uma das grandes diferenças e eles também criam muito mais coleções do que a fast fashion, criam muito mais rápido. Mas eu diria que a palavra-chave entre os dois é usar algoritmos para determinar o mix de produto. Falamos aqui nesse grande crescimento do Vinted, então fica ligado, se você não conhecia já essa empresa, pesquisa mais sobre eles aí. Porque eu tô na Suécia agora, eu também tô um pouco mais envolvida aí nesse mercado da Escandinávia, né? Tem uma outra empresa também de segunda mão, lá da Suécia, que se chama Sellpy, Sellpy. Eles também são tipo Vinted,
mas a diferença é que você tem que mandar suas peças para eles e eles tiram foto padronizadas. Você não pode tirar foto em casa como o Vinted e como o Enjoei, por exemplo. E olha só, a H&M, ela tem hoje em dia a maior parte das ações deles investida nesse mercado. Óbvio que eles estão fazendo isso porque eles querem se ajustar às regulamentações que a Europa vai colocar em vigor nos próximos anos, mas também eles veem um grande potencial financeiro nesse mercado de segunda mão. Então a gente tem que manter o olho aberto para esse tipo de movimentação no mercado. Tá, saindo agora um pouco da revenda de da revenda de produtos já feitos, né, de roupa, mas indo um pouco mais para a parte de revenda de matéria-prima, de aviamentos, de tecidos. Eu atualmente estou fazendo estágio nessa empresa aqui na Itália, que ela é uma plataforma de revenda de dead stock, que é um estoque morto. São tecidos que as empresas produziram em excesso e não tem mais o que fazer, não tem mais demanda. Antigamente, né, mais ou menos antigamente, eu acho que ainda tem muita empresa que queima esses tecidos, mas as regulamentações estão ficando super apertadas aqui na Europa para as grandes marcas darem um fim correto para esse material. E esse fim, na realidade, não é um fim, é voltar esse material para economia. Então é isso que a gente fala de economia circular. Nunca o material tem um fim. Empresas são obrigadas a fazerem com que essa matéria-prima, esse produto, volte para o mercado de algum jeito e estender a vida desse produto. Lá na Milano Unica, perto do nosso stand, a empresa que estava mais movimentada, considerando todo esse slowdown aí da feira, a empresa que estava mais movimentada era uma chamada Nona Source. E aí eu fui pesquisar mais sobre eles. Eles também são uma plataforma de venda de dead stock, de materiais de dead stock, porém eles vendem somente tecidos de marcas high-end, de marcas de luxo. Fui mais a fundo para pesquisar um pouco mais sobre a história deles. Turns out que essa empresa, ela foi criada dentro do Grupo LVMH. O Grupo LVMH, eles têm, não sei se tem ainda, mas eles tinham um projeto de intraempreendedorismo, onde os próprios funcionários, eles iam lá fazer uma proposta de um novo modelo de negócio que fosse ajudar financeiramente a H&M, mas também impactar na economia circular. E então alguns funcionários deles criaram essa empresa chamada Nona Source, que é uma grande plataforma que você pode comprar até online os tecidos que são excesso de estoque de grandes marcas de luxo. Legal, né? Pensando nisso, eu acho importante, de novo, refletir sobre quais são os pontos positivos e negativos desse modelo de negócio e como que você, com as suas habilidades, com o teu conhecimento de profissional de moda, pode melhorar, pode ajudar os problemas desses tipos de empresas. Vou te dar um exemplo, tá? Você tá olhando no Enjoei e tem muita opção. Tem muita opção. Os filtros do Enjoei não são bons. Eu não sei se são bons, tá? Eu sei que, por exemplo, de outras plataformas que eu pesquiso, por exemplo, Vinted e Vestiaire Collective, os filtros deles não são tão bons. Às vezes eu pesquiso bota marrom e aparece um cinto, nada a ver. Então tem muita gente, esses aplicativos estão cada vez mais crescendo, tem muita gente querendo vender nessas plataformas e também comprar, e eles têm um grande problema que é o choice paralysis, traduzindo para português, a paralisia da escolha. Quando você vai num brechó que não tem curadoria, tem aquela imensidão de coisas, a maioria das pessoas não tem muita vontade de procurar, preferem ir num brechó que tem curadoria, pagar um preço mais elevado, ou até mesmo não querem mais saber de brechó, cansam da experiência de brechó e vão comprar do fast fashion, vão comprar uma peça nova. Então, essas marcas, elas têm um problema muito grande de choice paralysis. Esse é um problema. Agora vamos refletir. Como que você, profissional de moda, poderia ajudar nisso? Há uns 2 episódios atrás eu entrevistei a Marina Lemos e ela é minha aluna do Fashion Vocab Talks, estava me contando de um projeto novo dela de consultoria de imagem especialista em sustentabilidade. Então tem muita gente hoje em dia que quer consumir sustentável, mas não sabe por onde começar, não sabe o que escolher. Esses sites são cheios de oportunidades. Essa é um jeito. Mas digamos para mim, que estou estudando Fashion Marketing e Management ali na Suécia, qual que é o meu papel para resolver esse problema? Quem sabe eu possa fazer mais campanhas de marketing com alvo em pessoas que têm esse preconceito de comprar em brechó,
Por exemplo, tem uma amiga minha, Gabriele, você está me ouvindo, ela não compra brechó porque ela não gosta da energia das roupas. Eu poderia fazer alguma campanha divertida, falando para ela não se preocupar com isso, uma campanha divertida, sei lá, levando a roupa do brechó para a igreja para ela ficar abençoada, ou talvez pegar num ponto mais delicado, por exemplo, a energia dessa roupa de fast fashion estar produzida por uma criança ou por alguém que está trabalhando 20 horas é muito pior, sabe? Essas coisas assim. Quais são os benefícios e problemas desse mercado e como que você pode ajudar? Porque às vezes, e eu vou citar de novo o que o CEO de um venture capital, de uma empresa de venture capital falou num evento que eu fui ali em Milão, que é o seguinte, ele falou que a gente precisa de mais empreendedores que sejam cientistas. E eu trouxe isso pro lado da moda. A gente precisa de mais empreendedores ou intraempreendedores, como aconteceu no caso da Dona Source ali, que os próprios funcionários criaram um projeto interessante dentro da LVMH. A gente precisa de mais empreendedores que sejam profissionais de moda, que saibam como o processo funciona, que saibam as dores dos clientes, que saibam as dificuldades de produzir uma peça. Primeira oportunidade que eu tenho visto no mundo da moda é esse mercado de segunda mão. Segunda oportunidade também mais difícil, acho que, de ser realizada é a reciclagem. Mas não posso deixar de falar porque grandes empresas também estão investindo nisso. A Chanel, por exemplo, não sei se você ouviu falar, inclusive esse é um dos temas que eu quero falar nas aulas do Fashion Vocab Talks, lançou em junho de 2025 uma empresa chamada Nevold, que é a junção, é a contração de duas palavras Never Old, nunca velho, que é uma empresa que vai solucionar esse fim aí, essa nova vida de retalhos têxteis, de produtos não vendidos, de matéria-prima não vendida, para reciclagem. Quando me perguntam em entrevistas hoje em dia qual que é o maior desafio da moda, eu sempre falo que é o lixo têxtil. O lixo têxtil, tanto quando se fala de produtos que o consumidor não quer mais, que comprou na Shein, usa 2 vezes e manda pro lixo, de produtos que muitas vezes as pessoas retornam pra loja, de maquiagem, a loja não quer lavar e vai pro lixão, mas também de lixo têxtil relacionado a amostras, a dead stock, como a gente estava falando. E é claro que esse não é só um problema do fast fashion, é um problema das grandes marcas de luxo também. Então a Chanel criou essa empresa e a matéria focou muito nessas regulamentações da Europa, de que as marcas não vão mais poder destruir os seus produtos. Tem um dado aqui que eu queria falar para vocês que eu achei muito chocante. O estoque não vendido de gigantes do luxo já alcançou $1 bilhão. Acho que um ponto importante também é, sim, cobrar das grandes empresas o fato delas estarem queimando os produtos, mas também entender que elas não estão felizes em queimar tecidos, em queimar produtos. Elas estão, que maravilha, vamos queimar isso daqui porque a gente quer acabar com o mundo. É terrível, é péssimo, mas elas estão perdendo muito dinheiro. Você entende isso? $1 bilhão em estoque não vendido que elas têm que se livrar, que até então era queimado, mas agora elas têm que arranjar um jeito novo de reciclar, revender, etc. Segundo a Chanel, na realidade, a maior preocupação da marca, na realidade, é a resource scarcity, que em português significa escassez de recursos. Então tem muitas matérias-primas, como por exemplo a cashmere, a seda, couro de alta qualidade, que estão ficando muito escassos por conta das mudanças climáticas. Também toda essa questão de guerras e de impostos, taxação, faz com que supply chain das empresas fique enfraquecida. Segundo a Chanel, eles falaram nessa matéria que a maior preocupação deles é resource scarcity. Aliás, durante a Masterclass de Fashion Tech, eu dei um exemplo da L'Oréal, do L'Oréal Group. Eles também estão preocupados com a escassez de recursos e eles estão investindo em agricultura vertical para fazer a plantação de plantas que estão em perigo de extinção para usar nos produtos de beleza deles, e estão usando IA para diminuir o consumo de água que é usado para as plantações e também diminuir, então é assim que o L'Oréal Group está usando. Também tem outra empresa que eu lembrei agora, a Gali, é a realidade de um brasileiro que criou essa empresa, mas a sede é lá em Boston, se eu não me engano. E eles fazem algodão em laboratório, então também com um consumo de água super reduzido. Inclusive lá na Milano Única, eu fiquei tão triste que tinha uma empresa chamada Lanificio Bizantino,
e eles estavam fazendo um workshop com a Úrsula de Castro. A Úrsula, ela é fundadora nada mais nada menos do que a Fashion Revolution. E ela esteve lá durante os 2 primeiros dias e eu cheguei lá no segundo dia, no stand que ela estava, para fazer o workshop com ela. E ela já tinha ido embora. Ela foi embora 10 minutos antes de eu chegar lá. Fiquei muito triste, mas mesmo assim eu consegui fazer o upcycling de um cachecol de lã dessa empresa. E eu perguntei pro pessoal que estava fazendo o workshop lá, eles falaram que poucas pessoas foram lá fazer essa upcycling do cachecol com a Úrsula, porque as pessoas ainda são muito resistentes a essa questão da reciclagem, do upcycling, de modo geral. Claro que talvez a gente está aqui na nossa bolha de pessoas que já estão mais preocupadas com sustentabilidade, já falamos mais isso, e parece que não, parece que está todo mundo na mesma página, mas não. A maioria das pessoas ainda não dá bola para isso. Então, se você começar a pensar em como melhorar esse mercado, porque ele tem oportunidade financeira, você vai estar à frente. E o terceiro tópico que eu queria conversar com vocês é sobre a questão da tecnologia, das oportunidades, os desafios, mas sobre tecnologia, mais especificamente inteligência artificial. Eu acho que é praticamente impossível eu não usar IA, inteligência artificial hoje em dia. Por mais que eu não decida, não quero usar ChatGPT, no Google agora, o Google já coloca um sumário para mim do AI. No Notion, ele tem funcionalidades de AI. Então, o que nos resta é buscar entender um pouco mais sobre o assunto, buscar entender um pouco mais sobre os impactos da IA em questão de energia, entender como que a gente pode usar de forma mais sustentável. Inclusive, eu falei sobre isso também na Masterclass de Fashion Tech e eu vou trazer esse tema também no Fashion Vocab Talks para vocês. Essa semana, a H&M lançou uma campanha super polêmica, super com opiniões super polarizadas sobre o assunto. Eles lançaram campanhas feitas com modelos de AI. Não são modelos criados pelo AI. Eles escanearam, eles estão usando a imagem de modelos reais de pessoas que existem e criando ensaios fotográficos com os rostos dessas modelos, com os rostos e corpos desses modelos. Eles criaram, digamos, um avatar, não é bem assim que funciona, eu acho, e estão usando essa modelo ali virtualmente, sem ela estar ali presencialmente. Então, digamos, são digital twins de modelos. Na matéria para The Business of Fashion, a H&M, eles reconheceram que eles ainda não sabem todos os impactos no mundo da moda, porque, claro, isso vai ter um impacto não só para modelo, mas também para os fotógrafos, para os maquiadores, para todo mundo da nossa indústria. Eu achei interessante aqui que nessa reportagem a H&M falou que existia um problema. A IA é inevitável e o problema foi o seguinte: como você aproveita o poder da IA generativa para criar imagens realistas e ao mesmo tempo proteger os empregos e os direitos dos modelos humanos, dos quais a indústria depende há muito tempo para vender suas fantasias. E a resposta da H&M foi trazer os modelos para esse processo. Essa, de certa forma, né, é uma forma de a H&M estar protegendo um pouco mais os modelos, de que eles não saiam disso sem ganhar nada. Porque eles poderiam muito bem só usar modelos criados pelo IA e seguir a vida. Então, essa é uma das formas de fazer com que as modelos continuem ganhando um pouco em relação a isso. Mas eu não quero falar muito sobre IA, eu acho que talvez você já deve estar cansada de ouvir sobre. E se você não estiver cansada de ouvir sobre, eu vou deixar o link aqui na descrição para Masterclass Fashion Tech. E eu fiz um compilado de 2 horas de tudo que eu encontrei lá na Vivatech. Tá, beleza. Falei tudo sobre tecnologia. Mari, mas eu não gosto de AI, não gosto de tecnologia. Bom, esse é um grande problema também. Eu tenho certeza que
com tudo que está acontecendo de AI, com tecnologia, o ser humano vai ficar mais sedento pelo manual, pelo artesanato, pelo físico. Como que você pode ser uma ativista a favor do artesanato, a favor da manualidade? Esse é um problema, sabe? Como você, como profissional de moda, entende que não tem mais volta, de que as empresas vão usar AI, que as pessoas vão usar AI, entende que isso vai ter um impacto na tua profissão, mas como que isso pode mudar, como que você pode trazer isso para teu benefício? Então, finalmente, as minhas estratégias para resolver isso, né? Se manter sempre em movimento é muito importante. Não parar só na mensagem, a moda está em crise, a minha carreira também, vou trocar de área. Eu acho que esse não é um movimento inteligente, porque outras áreas também estão em crise, não é só moda. E se você continuar na moda, você pode usar as suas habilidades e transferir as suas habilidades, experiências existentes, transferir ela para outra área e transferir ela para uma nova profissão. Se manter em contato com outras pessoas, mas muito importante, pessoas que estão na mesma vibe que você, pessoas que estão positivas, porque às vezes conversar com pessoas que estão muito negativas, que estão em outro momento, não vai te trazer nada. Deixa aquela pessoa se ajeitar lá na carreira dela e quando ela estiver numa melhor, você conversa com ela. E é por isso que eu gosto tanto de ter criado o Moda na Mochila, porque eu sinto que essa comunidade, a gente se ajuda muito, a gente sempre está se motivando. Então, sou muito grata por vocês estarem na minha vida. Muito obrigada, comunidade Moda na Mochila. Então, vamos lá. Se manter em movimento, manter contato com outras pessoas, criar oportunidades. Eu acho que, inclusive, eu vou criar um episódio só sobre criar oportunidades, que é algo que falo muito aqui. Porque eu toda hora tô criando oportunidades novas para mim. Eu criei oportunidade agora, quando eu apliquei para esse estágio aqui na Itália. Essa vaga não existia, eu criei ela. E eles estão até querendo que eu fique nessa empresa. É importante você se conectar com as pessoas do LinkedIn. Eu sei que LinkedIn é um pé no saco, mas é muito importante fazer entrevista reversa, pensar em novas oportunidades para o mercado. Esses períodos difíceis do mercado de moda, eles exigem que a gente seja mais proativo e não só reativo. Então, pensar em novas oportunidades, pensar em novas profissões, porque profissionais de moda têm sido muito bons em criar produtos, em criar roupas, em criar looks. Então, eu acredito muito que nós temos o potencial para criar novas oportunidades, criar novas profissões. Inclusive, eu notei aqui uma frase que a Chanel falou nessa reportagem de quando eles lançaram a Nevold. Eles falaram que a longo prazo a ambição é que a Nevold faça parte de um profundo processo de transformação que está repensando todo o ciclo de produto, desenvolvendo novos savoir-faire e profissões, coloquei negrito aqui, e contribuindo para uma economia mais circular. Então é muito importante que você se mantenha estudando. E como que você se mantém estudando, se mantém em contato com as pessoas, se mantém em movimento, se mantém agindo e conversando com pessoas positivas, participando do Fashion Vocab Talks. Não importa se você é gerente ou dono de uma empresa, ou se você é CLT, com o Fashion Vocab Talks você vai estudar moda semanalmente, de forma profunda, para entender o rumo da tua carreira. E de quebra você vai aquecer o teu inglês, aprender vocabulário de moda novo, se conectar com pessoas que trabalham em diversos países. Nós já temos alunos dessa edição da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, de Portugal, do Brasil. Então o Fashion Vocab Talks ele vai te trazer uma clareza sobre o mercado. E quando tiver uma alta de mercado, quando surgir uma oportunidade legal, você vai estar preparada, você vai ser lembrada. Acho que esse vai ser um dos últimos episódios que eu gravo aqui na Itália. Daqui a algumas semanas eu tô me preparando para voltar para a Suécia. E se você ouviu até o final, comenta um emoji de café aqui nos comentários para eu saber quem são os mochilers que estão ouvindo até o final. Esse vai ser o nosso código secreto. Um beijo e até a próxima!